No vídeo de hoje eu vou fazer a comparação entre os ETFs de acumulação contra os ETFs que pagam dividendo. Eu vou pegar o mesmo índice, dois ETFs diferentes, um que paga os dividendos e um que não paga os dividendos, que acumula, e a gente vai descobrir qual é melhor para o seu bolso. E como eu falei, eu vou usar dois ETFs, que é o DIVO11 e o DIV11, que são dois ETFs diferentes, mas que usam o mesmo índice de referência e têm a mesma taxa de administração. Então eles têm o índice igual e os mesmos custos. Então a rentabilidade deles deveria ser igual. E vocês vão ver que não é. Mas antes de ir para a comparação, eu já tenho que dar esse aviso. ETFs que pagam dividendo, eles pagam um imposto de renda de 15% nesse dividendo. Então quando você recebe o seu dividendo do ETF, você está recebendo ele 15% menor do que deveria, porque o ETF é obrigado a distribuir esse dividendo já descontado o imposto de renda para você. E os ETFs de acumulação não têm esse custo desse imposto, porque eles não precisam pagar o dividendo, porque eles fazem a acumulação. Esse imposto só precisa ser pago quando o ETF distribui. Se ele não distribuir, não precisa pagar. Então aí está uma vantagem que os ETFs de acumulação têm em cima dos ETFs que pagam dividendos. E eu vou deixar aqui do lado para vocês verem o retorno do DIV11 sem o reinvestimento dos dividendos. Desde a sua criação, meados de 2024, ele rendeu 25%. Ele ficou abaixo do CDI sem a acumulação dos dividendos. Agora aqui na comparação eu vou mostrar o retorno dos dois com a acumulação dos dividendos. Os dois estão acumulando dividendo aqui. E vocês podem ver, o DIV11 teve uma rentabilidade de 47%, o DIV11 teve uma rentabilidade de 45% e o CDI 30%. Então, ambos superam o CDI com o reinvestimento dos dividendos. Mas vocês podem ver que o DIV11 ele é menor que o DIV11, o retorno dele é menor. Por quê? Por conta do imposto que ele pagou e você teve que reinvestir esse dinheiro você mesmo. Então você ficou 2% menor de rentabilidade. Sendo que esse ETF só foi criado há 2 anos e já deu 2% menor. Imagina isso daqui depois de 30 anos. Vai ser uma diferença gritante. Então, se você investe através dos ETFs, procure, busque ETFs de acumulação. Eu sei que os dividendos estão fixados na sua cabeça. É uma mania brasileira querer dividendos dos investidores brasileiros, mas eles não são bons da forma que você imagina. E agora, depois dessa comparação, ficou claro que se você quer reinvestir os dividendos, vale mais a pena pegar um ETF de acumulação. Eu mesmo não uso e não gosto de ETFs que pagam o dividendo por conta do imposto, porque você sai na desvantagem. Se eles não pagassem o imposto, talvez eles seriam atrativos e ainda assim daria para colocar eles em carteiras de viver de renda. Como eles pagam esse imposto, eu já não acho tão legal nem para um nem para outro, nem para acumulação, nem para quem vive de renda. E mesmo que você fale, eu vou investir os dividendos em outra classe de ativo, eu vou investir na renda fixa, isso não faz muito sentido, porque a sua carteira, você definiu os percentuais e se você tirar o valor do dividendo das ações e botar em outra classe, as ações vai ficar defasado e você vai ter que fazer aportes para colocar em ações. Sendo que era mais fácil você deixar os dividendos dentro das ações, que você não pagaria o imposto de renda, dentro de um ETF de acumulação, que você não pagaria o imposto de renda e faria o aporte na outra classe onde você iria mandar esses dividendos. Então não faz tanto sentido assim se você pensar friamente e logicamente. Eu sei que muita gente tem apego emocional aos dividendos, mas isso daí é uma crença que vocês têm que tirar da cabeça de vocês. Então, de via de regra, escolha ETFs de acumulação. Até nas ações, é melhor ações que reinvestem os seus dividendos. Eu sei que isso não existe, mas seria melhor que a própria ação ela não pagasse dividendo e ela continuasse crescendo. Mas eu não quero entrar nessa briga, porque o pessoal que defende dividendo, eles são fervorosos com seus dividendos, mas faz mais sentido a empresa reinvestir nela mesma os dividendos do que ela distribuir para as pessoas, na minha visão. E eu sei que o maior investidor da Bolsa Brasileira, que é o Barsi, ele vive falando de dividendos. Mas você não pode se igualar ao Barsi, porque ele tem uma carteira muito concentrada, o que não é recomendação de ninguém quando se fala de investimento. E assim,
Ele pode fazer isso porque ele consegue colocar gente no conselho dessas empresas. Ele consegue saber os dados dessas empresas por dentro. Então ele tem muito mais informações do que você e eu temos. Então ele pode concentrar o patrimônio dele. E essa é uma vantagem que nós não temos. Então a gente precisa se diversificar. E quando você se diversifica, você busca um ETF amplo, e esse ETF é melhor que ele seja de acumulação, para que daí você não tenha um imposto de renda descontado dos seus dividendos. E eu espero ter conseguido tirar a sua dúvida sobre qual ETF é melhor, o que acumula ou o que distribui os dividendos. Se eu conseguir, deixa o like, se inscreva no canal. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. E comenta para mim, você prefere receber os dividendos ou deixar dentro do ETF para o ETF fazer a acumulação e o crescimento do seu patrimônio? Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!